Sejam todos bem-vindos aqui no Hora de Nutrir. Eu sou Gislaine Andrade, sou nutricionista. Você pode chegar aqui a um lugar de conhecimento e crescimento. Eu sei que tem muitos canais do YouTube aí de piadas que fazem muito sucesso, mas a gente só vive um propósito aqui: entregar conhecimento e crescimento, seja ele físico, da nutrição, ou seja ele emocional, espiritual. É aqui o lugar que você vai crescer e aprender comigo. E pra gente que tá junto aqui, hoje 30ª chave, fim versus fase, 30ª chave do SPR3, fim versus fase. Melhor é o fim do que o começo. O Pablo Marçal começou com essa frase: melhor é o fim do que o começo. Fases são as etapas para chegar no fim, então eu preciso passar por fases até chegar ao fim. E aí ele deu diversos modelos de que melhor é o fim do que o começo. Seja, por exemplo, numa mudança de fase de trabalho, finalizei aquele contrato com aquela empresa, melhor sempre é o fim do que o começo. O problema maior é que as pessoas querem pular etapas. Nós queremos chegar mais rápido, acelerar, e acelerar sim, mas pular não. O fim te leva a uma próxima fase, o fim de uma fase vai te levar sempre a uma próxima fase. A morte é o fim de tudo, para mim, para você, quando não tem mais recurso, mas até ela é uma próxima fase para uma vida melhor em outro lugar. Então, você tem medo de crise? Ele perguntou. Crise é um certificado para os fracos. Olha que forte isso. Crise é um certificado para os fracos. Se você é fraco, você vai cair na crise. Mas se você é forte, os fortes superam e mudam de fase. A crise é o antecessor de uma nova fase. Então, até a crise que a gente vive, ela antecede uma nova fase. Por quê? Porque a gente vai superar, viver aquilo, crescer, aprender e sair daquela crise para viver uma nova fase. Então, tudo o que eu evito, às vezes, é aquilo que eu não domino. E as crises, muitas vezes, quando a gente cai nelas, é porque a gente não dominou, precisa de aprender, precisa de crescer e sair daquela crise para viver uma nova fase. Olha, isso foi muito forte. Quando você estiver na crise, nunca será o fim. O fim não é a crise, o fim é o deleite. Mas tá difícil demais. Tá difícil? Então é porque não é o fim, você ainda tá na crise. Então a crise é só o processo para você mudar de fase. Então crise, ela precisa ser vencida. Não dá para sair dela. Não dá para sair dela. Até os animais, tipo a borboleta para sair do casulo, a águia quando quebra o bico para renovar o bico dela, todos eles estão em crise. Então a crise não dá para sair dela, você precisa vencer. A crise precisa ser vencida, porque se você não vencer, você vai morrer. A crise serve para te evoluir. Então, a crise te faz ficar mais forte. E mudar de fase significa prosperar. Prosperar no sentido não talvez tão financeiro, mas prosperar no intuito de evolução, de crescimento. Então, fim é o melhor do que o começo. E fase, ela não pode ser pulada. Por quê? Porque você vai atrapalhar a próxima fase. Você não cresceu o suficiente para a próxima fase. Então, nós podemos apenas acelerar essa fase. O ingresso do seu futuro e do meu futuro está nas coisas do passado. Então, aí vem as experiências. Liste 8 coisas do passado que você começou, mas pulou de fase ou largou no meio do caminho. Olha como que isso é forte. O ingresso do meu futuro está nas coisas do passado. Se eu pulei alguma fase, ou se eu comecei a fazer alguma coisa e eu larguei de lado e não concluí, isso significa que eu não concluí a fase. Então, isso vai me impedir de ir para o futuro que eu desejo para mim. Então, isso realmente é muito forte. Aí ele colocou assim, em 8 minutos, liste 8 coisas que você largou no meio do caminho. Então, coloca o seu cronômetro aí. E aí você vai pegar uma dessas coisas para recomeçar, para fazer da onde você parou e recomeçar. E a segunda experiência é: não se compare com a vida do outro, porque a fase, ela é diferente. O outro está vivendo uma fase e ele deu
analogia de um palco. Tem a plateia, tem o bastidor e tem o dono da cena, do palco. Às vezes a gente está na plateia e para subir no palco a gente ainda tem que passar pelo bastidor. Dá para pular essa fase? Não dá. Então, não se compare. Aí ele falou o seguinte: ache uma pessoa na sua mente que você anda se comparando com ela e desconecte-se. E vá viver a sua vida e viver a fase que você tá na realidade que ela é. Se é a crise, nós vamos vencer, porque ela só antecede uma fase. E eu tô vivendo essa crise de uma nova empresa, da função de sair do CLT e migrar para ser dona de alguma coisa, essa crise de ainda ter que contratar funcionários, mas é uma crise que eu faço questão de viver, porque eu sei que é o processo que vai me levar para um próximo nível. Então, chave 30, entregue, fim sempre será melhor do que o começo. Vamos viver o fim de uma fase para crescer e chegar até outra. Eu vejo vocês amanhã na chave 31.